Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é Novo Ensino Médio. Né? Muita gente não se tocou, mas essa é uma questão da maior relevância. Né? Alguns especialistas na matéria têm afirmado que, caso essa sistemática continue a ser implantada, o que nós teremos no médio e no longo prazo será o que eles chamam de uma tragédia educacional. Assim, para tratar desse tema tão sensível, né, nós estamos aqui online com o Epitácio Brunet. Ele é historiador, foi pesquisador da CLES, Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e ex-presidente da FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Indo direto ao ponto, professor, o que é novo ensino médio? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado, Marcelo, pelo convite. E é verdade, professor, com décadas de sala de aula, quer dizer, conhecimento empírico e, claro, todos os estudos que a gente faz sobre essa política pública fundamental que é o ensino público, o ensino em geral, não é? O processo pedagógico, o processo de aprendizado. A crise a que você se refere, ela aflorou agora por conta do projeto de uma reforma do ensino médio, que foi uma lei de 2017, do período do Temer, mas é verdade que apenas aflorou algo que já é gritante como uma grave deficiência de políticas públicas. E, veja só, nós estamos acostumados a tratar de questões estruturais para explicar as dificuldades do desenvolvimento brasileiro. E algumas questões estruturais, a questão fundiária, a histórica questão das dificuldades em ter uma sustentabilidade do ponto de vista da nossa capacidade de investir em várias questões, seja na infraestrutura, seja infraestrutura é um caso importante, claro, ou na saúde, mas é verdade que, por incrível que possa parecer, essa questão do ensino médio é uma questão relativamente recente, é uma crise nova. E é impressionante como uma coisa relativamente nova, de 30, 40 anos para cá, tenha se transformado numa questão crítica, talvez mais crítica do que qualquer outra deficiência, qualquer outra fratura original que a gente tenha tido na formação do nosso país. Ou seja, a questão do analfabetismo funcional, superado em alguns lugares, alguns países da América Latina já no século XIX, e é sério, é grave, mas é relativamente superado esse problema, esse desafio. À medida que a população envelhece, você vai ter pessoas mais idosas que ainda têm dificuldade de leitura, e nos mais jovens, sim, porque aí você começa a ter um problema que não é apenas ter como um insumo para o crescimento e desenvolvimento da cidadania e da produção apenas a alfabetização, mas sim a capacitação. Essa questão é relativamente nova, e não mais do que 30, 40 anos, porque, veja, se a gente considera que o primeiro esforço de uma política pública foi com Getúlio Vargas, com Gustavo Capanema, no século passado, nos anos 30, já se falava na Lei de Diretrizes e Bases. Nós somos chegados no Brasil a criar instituições para resolver problemas que são problemas solúveis. Eu me lembro de uma história interessante, que aparece um rinoceronte no sítio do Pica-Pau Amarelo e o governo resolve criar um ministério para dar conta do rinoceronte que aparece. Nós somos voltados a criar instituições para resolver questões que são estruturais, como a história do INCRA. O INCRA teve vários nomes, ou com as instituições meioambientais. É como se alguém dissesse assim, olha,
aconteceu um problema, o gato subiu no telhado, então vamos criar um ministério para resolver o gato que subiu no telhado. Do ensino médio, ela é, sem dúvida, e eu digo isso com toda certeza, é talvez a maior tragédia que nós temos colocados no nosso horizonte de médio prazo. E, evidentemente, se a tragédia se consuma no médio prazo, sequer eu te digo se nós existiremos como nação a longo prazo. Porque já a tragédia já se dá hoje, de imediato. Os indicadores estão disponíveis. Eu fui diretor científico da Associação Nacional de Estatística, em 3 anos, e trabalhava com os dados. Isso muda de estado para estado. Agora mesmo, o presidente Lula esteve no Ceará para inaugurar um Instituto Tecnológico da Aeronáutica no Ceará, porque dizem que o Ceará tem o melhor ensino do país. Então, a gente coloca uma escolinha em Sobral, que tem bons resultados no ISEB, no Enem, e tem a escolinha lá de Pinheiral, lá no sudoeste de Londrina. Nós ficamos assim, tentando entender como é que a gente vai pescando indicadores dessa forma. Então, em primeiro lugar, eu quero aqui pedir um esforço de que o IBGE, inclusive, aproveitar, saudar, acho que a investidura do Márcio Postman para o IBGE foi acertadíssima. O IBGE ele se queixa bastante de ter acesso aos registros administrativos locais, para que se possa ter ideia da dimensão dessas realidades, mas de uma maneira territorial, como diria Milton Santos. O território fala para você. E o nosso saudoso Milton Santos estaria dizendo isso. O que o território, nosso território, por exemplo, a região metropolitana, nos fala, nos denuncia sobre uma política pública que, sem dúvida, faz com que rebatem outras dimensões da nossa tragédia social. Por exemplo, estava lendo esses dias estatísticas sobre jovens desaparecidos, e é enorme o número de jovens que desaparecem. Jovens entre 14, 17, 18 anos desaparecem, como se tivessem sido abduzidos. E se a gente pega de maneira formal um indicador, a matrícula no ensino básico, e aí vamos descolar entre ensino básico do que ensino médio e ensino fundamental. O ensino fundamental tende a cair, porque, claro, diminui a demanda, porque nascem menos crianças, e evidentemente que essa pressão ela vai diminuir. Mas toda criança que vai crescendo, evidente, vai passando para a adolescência, existe um drama que tem perfil social, tem cor, sim, são mestiços, são pretos, são pobres, e que estão sem perspectivas. Conta recente que a gente tem é que a taxa de matrícula no ensino fundamental caiu em torno de 18% nos últimos 10 anos. Aí estou dando desconto do efeito sazonal e também do impacto da pandemia. Mas eu tenho um método, quando dirigia o Centro de Estatísticas do Estado, adotarmos o critério da evasão. E a evasão não é o abandono mesmo, né? Vamos aqui não ficar com eufemismos, né? Significa a rematrícula. Não é apenas a taxa de matrículas que está caindo, que está subindo paulatinamente no ensino médio, a taxa em torno de 7% a 8% ao ano, é rematrícula, ou seja, jovens que não fazem a nova matrícula. Porque pode entrar, faz a matrícula, quando está com 12, 13 anos, completa ali o ensino fundamental, de 1º ao 5º ano, do 5º ao 8º. Quando tem que entrar no ensino médio, tem a matrícula, mas não tem a rematrícula. Além dos efeitos perversos, que é a distorção séria-idade, porque ele pode resolver ficar, ele vai estar, por exemplo, com 17 anos, numa turma de meninos de 14. Há problemas de todo tipo que se pode ter na evolução do conhecimento, processo de cognição, e aí a aprovação.
Existem, claro, formas, nós sabemos, não existe solução mágica, mas as tentativas, umas que se sabe é você ter o jovem adolescente na escola o dia inteiro, ensino integral. Às vezes, os locais onde isso foi tentado, os resultados foram bons, né? Agora, a reforma do ensino médio que essa lei de 2017 trouxe, ela parecia uma inovação, mas ela tem um defeito original. Ela, por aí você vai me dizer, bem, Bruno, até onde se sabe, amplia o número de horas que precisa ter no ano letivo para ser 3.000 horas, e antes era de 2.700, então, logo, se vai para 3.000, significa que vai ter mais tempo esse jovem na escola. Mas não, diminuiu na matéria formativa, passa a ter outras áreas que são, que poderia dizer, por exemplo, os conteúdos, ele parece ser inovador, ele parece trazer projetos nos chamados circuitos formativos, que seria você ter o básico e depois, nas horas restantes, fazer com que houvesse opções livres, opções que pudessem ir pelas ciências da natureza, ou pelas matemáticas, ou o que fosse. Nesse caso, está certo o governo, estão certas as entidades dos professores, dos colegas, dizer que esse aumento da carga horária, fazendo com que você reduza o que é o conteúdo básico e aba para o formativo, isso não assegura, por várias razões, inclusive essa área chamada conteúdo formativo, ela exigiria um processo também de capacitação continuada dos professores, exigiria a implantação do piso salarial dos professores. Semana passada, li um artigo de que o articulista, jornal da Folha de São Paulo, dizia que se o salário mínimo do professor, que está por lei, for de R$ 4.700, ele é acima da média das famílias, em torno de 90% das famílias que têm seus filhos no ensino básico, em torno de R$ 2.700 de renda mensal. Ou seja, primeiro, erra o foco. Eu queria que essas pessoas que dizem que o professor ganhando o seu mínimo, ganhando mais logo do que a média do que ganham as famílias, deveria dizer também de que nós temos que melhorar a renda das famílias e não diminuir a renda dos professores. Mas também, junto aos colegas, e nossos colegas professores que têm uma preocupação com essa formação que a gente pretende que possa ser a formação da cidadania, eles dizem que não podemos pensar num ensino que seja utilitarista. Eu tenho discrepâncias com o uso dessa qualificação que eu e alguns colegas defendemos, que não é algo como dizer, então, se é para ter qualificação, isso aí é formar capital humano. Eu, como conversei com vocês outra vez, mesmo se eu estivesse numa sociedade mais igualitária, não é o nosso caso, mas não haveria de ter uma sociedade mais justa, mais equânime, que pudesse abdicar de ter uma formação para os seus cidadãos que fossem ser mais produtivos, porque aí, claro, seria mais produtivo a renda, o bolo da renda e a apropriação da renda. Dizer de que a qualificação que se poderia estar no ensino médio fosse algo que pudesse ser confundido, como alguns dizem, alguns colegas progressistas ou de esquerda, não vamos formar capital humano, não, vamos formar indivíduos, cidadãos, mas bem capacitados, e vamos discutir como é que se pode fazer com que essas pessoas recebam devidamente pela riqueza produzida. Então, não se pode perder o eixo da discussão.
o ensino médio nosso é um ensino médio que está numa situação, eu já diria, está respirando por aparelhos, com todas as implicações. Você vai ver as implicações. Eu disse, essa semana, eu estava lendo o número de jovens que somem, simplesmente somem, Marcelo. Não se sabe. Há mesmo, inclusive, o ministro da Justiça abriu um setor, uma área no Ministério da Justiça para saber onde estão esses jovens. Porque ficou até mesmo uma expressão meio que de brincadeira do nem, não é isso, é que é séria a questão do nosso ensino médio. Veja, eu proporia que fizesse uma bolsa para o ensino médio, do jovem que tivesse uma caderneta mensal, porque o Bolsa Família tem uma verificação da frequência escolar dos jovens de uma família, e a nova Bolsa Família. A Bolsa Família, inclusive, é um programa interessante, e ele deu resultados porque ele foi territorializado. O êxito do Bolsa Família, além da sua sustentabilidade, porque ninguém teve a coragem de cortar esse programa tão exitoso, mas não é porque ele teve apenas o recurso assegurado, é porque ele teve uma fórmula simples, ele tem um cadastro único. Então, monitorar, deveria acompanhar um jovem. Tem programas, eu acho que existe num ou no outro município brasileiro, acompanhar o jovem. Acompanhar o jovem, ele, chama José Francisco de Paulo Antônio Raimundo. Acompanhar ele todos os dias. Isso vai ser caro? Não vai ser caro. Não vai ser caro. E nós estamos precisando de tomar essa providência. Que a nossa população, e aí alguém vem com outros dados, nós temos um problema sério de jovens que estão fora da universidade. Sim, é verdade. O Brasil, na América Latina, tem uma ausência enorme de jovens que não estão na universidade, mas isso não é problema. Nos Estados Unidos, com 20, 25 anos, você só tem 20% de jovens nessa faixa de idade, jovens de 20 e poucos anos, que já estavam na idade de terem concluído a universidade, que concluíram a universidade. Nós estamos falando de um país que, inegavelmente, é a potência econômica que é. E eu vou levar muita crítica por isso, porque aí meus colegas da academia vão dizer, temos que insistir em formar doutores, pós-doutores, ter publicações em revistas qualificadas, catalogadas, e temos que ter vários PhDs. Sinto muito, meus colegas doutores e pós-doutores, nós temos um drama maior. Precisamos de PhDs, precisamos de cientistas, precisamos de inovação, mas o que está acontecendo é que nós estamos perdendo a nossa juventude, que deveria estar sendo formada. E vamos, sim, criar vagas nas universidades, vamos apoiar as cotas, mas tem que haver uma fórmula. E aí houve no governo do Bolsonaro, vamos formar escolas militares, porque está todo mundo em busca de um modelo, de um paradigma. Porque as escolas federais de ensino médio funcionam bem no Rio de Janeiro, por exemplo, o Pedro II, os colégios de aplicação, o CAP da UFRJ, o CAP da UERJ e o Colégio Militar. Então a solução é essa. Então, vamos militarizar as escolas. São essas soluções que os conservadores querem dar. Não, o que nós temos é melhorar as nossas escolas. E com o processo disruptivo das mudanças que estão acontecendo, com as novas tecnologias, as escolas podem ser um pouco tediosas. Então, vamos desentediá-las, vamos fazer com que as aulas sejam na rua. Nós não podemos ser omissos em relação a o que é essa grave questão. E não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Nossas injustiças com os povos indígenas, nosso passado de escravização,
a nossa situação de economia dependente, são dimensões que estão como estruturas da nossa formação social, na nossa formação histórica. Mas a destruição, por omissão, por negligência, dos jovens de um ensino médio, que não permite que a gente possa agregar valor a absolutamente nada, me parece ser, Marcelo, me parece ser aos nossos queridos assistentes, me parece ser algo que tem que ser feito. E não venham me chamar de utilitarista. Tem que ter formação, sim. No Brasil, nós não tivemos recentemente experiências que houve no passado, mesmo aqui, quando era a capital federal, o ensino médio era muito bom. Na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos. Conheço alguns países onde o ensino médio você não vê jovens na rua. E os ensinos são de escola de ensino médio públicos. No Chile, aliás, registrar, agora no dia 11 de setembro, 50 anos do golpe, aquela tragédia da derrubada do Pinochet, mas eu morava no Chile. Lá no Chile, no ensino médio, todos os jovens vão para os liceus públicos, mesmo quem tenha dinheiro. Depois o Pinochet destruiu tudo, privatizou, etc. Mas você vê, tinha os liceus públicos, eram as melhores escolas de ensino médio, eram as escolas públicas. Isso acontece na Espanha, isso acontece em Portugal, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Argentina. Então, nós temos que recuperar um conceito de um liceu de ensino médio, de qualidade. E o Gustavo Capanema, lá atrás, quando institui, está na nossa Constituição, nas várias Constituições, isso entrou na Constituição de 34, nas sucessivas Constituições, a obrigação do Estado em ter as escolas públicas. Mas foi negligenciando. E eu me lembro, Marcelo, das escolas públicas de ensino médio que eram no Distrito Federal, mas elas, eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, havia uma rede de escolas, todas elas equipadas com oficinas, tinham sala de cinema, projetores de 35 milímetros. É impressionante as instalações. Não eram prédios adaptados, construído, o projeto arquitetônico era incrível. Havia uns 20 ou 30 no Rio de Janeiro, mantidos pelo governo federal. Hoje, as prefeituras têm responsabilidade do ensino fundamental e os governos estaduais do ensino médio, né? E aí existe o Fundeb, que significa as transferências que são feitas pela União para estados e municípios, para que possa fomentar as escolas. Acho que a escola pública, ela é responsável, ainda é responsável pela maior parte das matrículas dos estudantes do ensino médio, até porque a nossa população tem uma parca renda, mas também tem que recuperar o próprio conceito de escola pública, porque, conversando um dia desses com um taxista, ele tinha 2 filhos, um de 14 ou 17 anos, e que ele matriculou numa escola lá na Baixada, escola particular, porque ele disse que não acreditava na escola pública. Inclusive, recuperar esse conceito de uma escola pública de qualidade, com grande atenção no ensino médio, com tecnologias, com professores que possam estar num processo de requalificação permanente, pagando salários dignos. Mas eu digo a você, o maior problema que nós temos nesse país hoje, esse é o problema que, para mim, vai significar a decisão, a encruzilhada do que nós vamos ter para esse país pelos próximos 50 anos, é não perder a juventude, especialmente a juventude dos adolescentes, que deveria estar no ensino médio. Foi suspensa a mudança, parou a discussão, mas não pode se deixar de manter esse debate na agenda e um compromisso da sociedade, de todos e quaisquer governos, para os próximos 20 ou 30 anos,
ter atenção com esses jovens que entram na adolescência e com todos os desafios que a adolescência representa, e fazer com que a gente possa fazer um ensino médio de qualidade. É isso. Muito bem, após esse esclarecedor ponto de partida, eu queria, Brunet, que você fizesse sugestões de leitura para aqueles que quisessem, conforme a proposta aqui do nosso canal, se aprofundar nessa discussão. Na verdade, como é um processo de discussão, esse é um processo que ainda está em ebulição e, portanto, em elaboração. Eu tenho acompanhado muito o que tem sido gerado pelos colegas do Grupo de Trabalho de Educação da USP. Eles fizeram um relatório muito bom, entregaram ao governo federal. Eu sugiro a leitura, está disponível no site da instituição. Eles fizeram um trabalho bem pesquisado, propositivo, e salvo ali talvez uma outra discrepância que eu possa ter, pontuei inclusive essa ideia de que é um falso problema, sofismar, não, vamos formar cidadãos, não, aí é uma outra história, mas de qualquer maneira, o que há de mais recente, mais atualizado e propositivo é o relatório do Grupo de Trabalho de Educação da USP, que foi entregue ao governo federal. Perfeito. Bom, caro Brunet, muito obrigado pela sua participação. Tá bom? Tá bom, obrigado. Estou à disposição. Tá bom. E para quem nos assiste, eu queria também agradecer. E se gostou, peço que curta, se inscreva no canal e ajude, evidentemente, a divulgar. Então, até a próxima a todos e todas.